O Questão é um personagem que, como vários outros, possuem várias origens. E nesse vídeo eu vou tratar de uma versão pouco conhecida do Questão. No caso, aquela dos Novos 52, na qual ele faz parte da Trindade do Pecado. E para saber mais sobre essa origem do Questão, bem como dos seus poderes, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E só para lembrar novamente que nesse vídeo eu vou falar apenas do Questão dos Novos 52. As outras origens dele, que são consideradas as oficiais, eu vou trazer em um outro vídeo. E dito isso, vamos à história. Nessa nova origem, o Questão não é mais humano. Ele é um ser indeterminado, quase que um morto-vivo. Mas no passado, ele já foi um ser humano comum. Só que nada se sabe sobre quem ele foi, qual era o seu nome, onde ele viveu e nem qual crime ele cometeu. Tudo o que se sabe é que ele era um homem cruel e poderoso para os padrões humanos. E os crimes e as barbaridades que ele cometeu foram tamanhas que ele foi considerado pelo Conselho dos Magos como um dos 3 maiores transgressores ou pecadores da história humana. Então tudo o que se sabe é que o seu crime foi gravíssimo. E por esse crime, ele se tornou um membro da Trindade do Pecado, junto com a Pandora e o Judas Iscariotes, que viria a ser o Vingador Fantasma. E eu já tenho vídeos bem interessantes tanto sobre a Pandora, como também sobre o Vingador Fantasma. E para entender melhor sobre eles, é só olhar essa playlist da Trindade do Pecado. Ela vale muito a pena. E também vale ressaltar que durante o julgamento da Trindade do Pecado, o Judas, ou o Vingador Fantasma, estava arrependido e pedindo perdão. A Pandora não sabia o que havia feito de errado, mas também pedia perdão e ajuda. Mas o Questão não. Ele era um cara realmente louco e psicopata. Ele disse desafiar o poder do Conselho dos Magos e disse que se os magos não matassem ele naquele momento, ele chegaria ao poder novamente e que até os magos iriam temer o nome dele, assim como o mundo temeu. E essas são as únicas pistas que nós temos sobre a sua identidade. Porque veja bem, aparentemente ele tem características europeias e provavelmente já participou de muitas batalhas, isso por conta das várias cicatrizes que ele tem no corpo. E ele também já foi alguém temido no mundo. E além disso, temos que lembrar que ele disse que se não matassem ele, ele chegaria ao poder novamente. Não é dito que poder é esse, mas não é impossível que ele tenha sido um general, um rei ou coisa do tipo. E devido à sua insanidade e periculosidade, o Questão foi sentenciado ao total esquecimento. Ele iria esquecer o próprio nome, assim como todo mundo. E isso é bem interessante, porque talvez ele seja um personagem esquecido da história humana. Alguém que não tenha existido no nosso mundo real e que no universo DC tenha sido alguém que foi apagado das memórias, dos livros, dos monumentos e etc. Então, no momento em que ele foi condenado, o nome dele sumiu de todos os lugares e de todas as mentes. E é por isso que não existe qualquer registro histórico de quem ele é. E não só o nome, mas tudo que dava identidade para ele foi apagado da história, inclusive o rosto dele. E então, nessa versão, o Questão não é mais um cara que usa uma máscara sem rosto. Ele realmente perdeu o rosto. E ele, por fim, foi sentenciado a viver para sempre. E para sempre questionar a sua identidade. Ele vai desejar respostas que jamais encontrará, vivendo em uma angústia sem fim. E nesse momento então, nós nos deparamos com uma outra questão, que é o motivo pelo qual você ainda não deu like nesse vídeo e não se inscreveu no canal. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, peço para que nos dê essa força, e também para que se inscreva. Mas se você já nos deu essa ajuda, meu muito obrigado. Mas voltando à história, após o julgamento, não se sabe exatamente o que ele fez da vida. Mas nos dias de hoje, ele ainda continua buscando por respostas e parece atuar como uma espécie de anti-herói. Já foi mostrado ele salvando algumas pessoas, como por exemplo no caso que ele salvou uma menina sequestrada e pendurou o sequestrador em um poste junto com um símbolo de interrogação, que meio que é a marca dele.
Só que ao mesmo tempo que ele salva algumas pessoas, ele se comporta de uma maneira um tanto duvidosa. Tanto que ele já tentou matar o Vingador Fantasma. Ele atraiu o Vingador Fantasma e criou um plano elaborado para que o melhor amigo do Vingador traísse ele. Era como se ele estivesse tentando fazer uma justiça distorcida, fazendo com que o traidor seja traído. Porque lembrando que nessa versão, o Vingador Fantasma é o Judas, o cara que traiu Jesus. E essa armadilha do Questão não era brincadeira. Ele fez o Vingador Fantasma ser perfurado pela Lança do Destino, que foi aquela lança usada para perfurar o tórax de Jesus, e que na DC é um item mágico poderosíssimo. Então, de fato, a intenção dele era matar o Vingador Fantasma. E é por isso que eu disse que as atitudes dele ainda são um pouco duvidosas. E alguns outros pequenos detalhes sobre ele são encontrados na saga A Guerra da Trindade, que talvez eu traga aqui no canal. Ele também aparece na saga Vilania Eterna e O Salário do Pecado, no qual ele muda de lado algumas vezes. E diferentemente do Questão antigo, que era um humano sem qualquer poder, o Questão dos Novos 52 é claramente sobre-humano. Além de ser imortal, ele é resistente a quase todo tipo de ataque. E ele inclusive parece ser protegido de magias. Observações, sejam mágicas ou não costumam ser eficientes contra o Questão. Mesmo porque o Vingador Fantasma já teve dificuldades de saber coisas sobre ele. E lembrando que o Vingador Fantasma é quase onisciente. E além das resistências, o Questão pode usar uma ampla gama de magias, principalmente magias que dominam o espaço, como é o caso do teletransporte. E ele também tem uma habilidade mental inexplicada, mas que é certamente mágica ou sobrenatural. E essa habilidade consiste em gerar instabilidade mental em qualquer um. E para fazer isso, ele só precisa fazer certos questionamentos. E esses questionamentos colocam a pessoa em um estado quase irracional de tristeza, medo ou desespero. E ele também possui poderes mentais muito vastos, sendo capaz de criar ilusões e hologramas, e pode mudar até a própria aparência. E certamente várias outras coisas também. Em resumo, ele é um cara blindado de quase tudo, com magias mentais e um certo domínio do espaço. Mas além disso, ele é o cara mais inteligente da Trindade do Pecado, e também o mais traiçoeiro e um exímio detetive e combatente. E ele é bem mais forte e bem mais rápido do que um ser humano comum, sendo capaz até de subjugar o Vingador Fantasma em uma luta corpo a corpo. E ele é tão poderoso que por diversas vezes ele já encarou o Vingador Fantasma no mano a mano. E esses poderes, certamente, são só alguns dos poderes dele. Provavelmente ele tem muito mais que nunca foi revelado. Mas agora me digam, vocês conhecem alguém na história humana que se encaixa no perfil do Questão? Quem poderia ter sido ele? Qual crime ele poderia ter cometido? Deixe aqui nos comentários quem você acha que o Questão é e o que você faria se fosse o autor encarregado de escrever as origens dele. Qual crime você associaria a ele? E também, se gostou desse vídeo, deixe o seu like porque ele ajuda demais. E também se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!